Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por pessoas extraordinárias que estão sempre ao meu redor com histórias incríveis. E como sempre, ela, a Mauri Faria Noivas, Mauri Faria Executivos de Franquia, Mauri do Taques, Maurianda, Mauri Faria, Muriana e mais outros 10 arquétipos. São muitos, né? Esse foi os que eu lembrei, né? Barbie, você esqueceu da Barbie, que é o mais... Tem a do pneu furado. Pneu furado. Tem a da gasolina. Tem da vovó. Vovó? Mauri Vovó. Quem és tu, Mauriana? Olá, eu sou Mauri Faria, executiva de vendas de franquias na Socila, nacional e internacional. Sou maquiadora e cabeleireira e sou companheira aqui desse menino bonito, parceira dele, do senhor Fagner Socila. Eu estou me titulando como o que mesmo? Assessora dele, braço direito. Que é isso? Mauriana, quem que é o bonitão que veio aqui hoje nos prestigiar? Eu tô muito feliz com a presença dele, ilustre. Ele tem muita coisa para nos contar, né? Estamos aqui com o nosso... Quando eu olho pra esse rapaz, sabe o que vem na minha cabeça, Maura? Aquele filme Homens de Preto, Will Smith, no começo da vida dele, todo magrelão, desconjuntado e tal. Não, mas esse negócio de começo aí da vida, tem aí uma história aí entre vocês, né? Que você conhece ele desde novinho, né, Fagner? Desde quando ele batia aqui na minha cintura. Que bonitinho isso. E ele cresceu na empresa e tá aí, isso é muito lindo, né? Nós estamos falando dele, do Maxwell. Sou eu. Tô aqui hoje. Seja bem-vindo, Maxwell. Sempre por trás das câmeras, né? Mas agora de frente. Uau! É um pouquinho nervoso, né? Como sempre, normal. Cria da base do Socila. E tô aí firme e forte aí pra saber o que eles vão arrumar comigo hoje. Já chegou dando sinal de fraqueza. Não, Já chegou assumindo que tá nervosinho, que tá ansioso, que precisa tomar ali um ansiolítico. História. Não, eu tô achando que não é cria da Socila, não é possível. Não é Cria da mesmo. base. Ter chegado era metendo o pé na porta, Cria fala da base, galera, cria da beleza, base. quem tá falando aqui é o Max, É isso mesmo, cria da Socila. especialista em mídias sociais, escovista. Tem Então a vamos lá, empresa de Maxwell, mídia? conta pra gente, cara, quem és tu? De onde que você veio? Você jogou bola com quem? Você nasceu onde? Você é filho de quem? Primo de quem? Irmão de quem? Que trabalha com quem? E nas horas vagas faz o quê? Eu sou o Maxwell Bernardes, papai da pequena Isis, minha princesinha. Nem fez o DNA e tá puxando o saco. A cara do Na hora que fizer papai. o DNA, vai fazer uma tatuagem no corpo, na virilha da filha dele. Eu tenho um olho puxado, eu não sei se é por causa do vizinho, que ele é japonês, né? Então, mas parece um pouquinho comigo. Isis Miyamoto Helena. Como é que chama o vizinho? Isis Miyamoto Helena Bernardes. Eu sou cria do Socila desde novo. Filho de quem? Irmão de quem? Jogou bola onde? Onde você estudou quando era criança? Calma, jovem. Vai lá atrás. Começa na sua infância. Bom, eu estudei Na infância mesmo. na infância mesmo, desde criancinha. Sobedeu, a história do Sobedeu. Edson Bernardes. Meu avô tinha um boteco, um barzinho, e eu fui criado dentro dele, fui criado com ele e com minha avó. Roubando uns pirulitos ali, uns chiclete. Exatamente. Aquelas Maria Mole. O negócio das 6 balas. Eu sempre pedia 6 balas, minha avó chegava e perguntava, né? Por que 6 balas? Não, é porque eu quero 6 balas. Pode ser 6 balas. Será que é uma analogia a um 38? 38 tinha 6 Pode balas? ser também, né? Pode ser também. Às vezes eu ouvi pequeno e levei aí pro resto da vida. E fui criado dentro desse bar com meu avô e minha avó.
Tava acompanhando minha avó todo o tempo. Qual é o nome da vovó? Fala pra gente, aquela Dona maravilhosa. Esther. Famosa Dona Esther. Se for Explica lá, pra todo mundo aí como é que faz pra fazer uma tatuagem, pra poder liberar pra todo mundo. o que acontece? A estratégia da tatuagem. Primeira tatuagem. Queria fazer uma tatuagem e minha avó sempre foi meio crítica com esses negócios de tatuagem, né? Aí eu fui lá no tatuador, quero fazer o nome da minha mãe e da minha avó, porque minha avó que me criou, se eu fizesse da minha mãe, ela ia ficar com ciúmes. Se eu fizesse da minha avó, minha mãe ia ficar com ciúmes. Então eu já cheguei e fiz os dois. E a primeira pessoa que eu cheguei e falei foi minha avó, né? O Vó Esther, chamo ela de Vó Esther. Todo mundo fala isso, mas eu sempre chamei ela de Vó Esther. Ô, Vó Esther, eu fiz uma tatuagem. Ela, não, Max, você não fez isso não, que você tá muito novo pra isso. Aí eu cheguei e mostrei a tatuagem, o nome dela. Desceu na hora a lágrima, acabou. acabou. O conceito de estratégia. Aí tá aí até hoje, Dona Estela. 6 balas. Ele vai voltar lá, calma que a gente tá só na tatuagem. Devagarzinho a gente vai chegando. Delícia ouvir isso, né, Max? Exatamente. Quantas pessoas não fazem isso, né? Exatamente. Doido pra Meu fazer uma filho. tatuagem, vai lá, faz primeiro uma homenagem, Meu filho fez pra mim. depois vem uma tatuagem no pescoço. Só que ele Mandou uma na escreveu. nuca, toma, de cara. Mas vamos lá, por que 6 balas, né, Mauro? Antes que ela entre em pânico ali pra não entender o que que é. É porque eu tenho que acontece? Eu acho que entender. era coisa de menino mesmo. Eu não queria uma bala só porque eu ia chegar e ia pedir outra bala. E também não queria umas 10 balas porque eu achava que era muita bala. Então, pra ficar ali no meio termo Olha. dos dois, eu pedia 6 balas. Pra não A média pedir 6 é naquele ruim, né, não? dia. Média 6 não passa de ano, não passa? Não passa não, mas é daquele negócio Foi de estratégia. do mesmo né? jeito nas balas, foi no resto da vida Da do estudo, né? estratégia, Porque depois pedia um chips, um refrigerante, alguma coisa. Então a gente tava ali no meio termo ali, sempre. Qual que é a memória mais profunda que você tem, mais latente na sua mente, quando você lembra do Zebedeu? Sobedeu, a memória que eu sempre lembro dele era que ele era o muro de arrimo, né? Ele sempre foi o muro de arrimo da casa. E toda decisão, tudo que ele ia fazer, sempre chegava na minha avó e perguntava. Que lindo. Então ele não dava um passo à frente sem que minha avó desse um conselho ou reprovasse. Oh. Então é o que eu Na verdade, sempre ele não era o fiz. muro, não. Ele só era o porteiro do prédio. Exatamente, quem era o muro sempre foi a Dona Estela, né? Mas o que eu sempre guardo, sempre tenho a lembrança, era que era isso. Toda vez que ele ia dar um passo, ele tinha que recorrer à minha avó para falar com ele alguma coisa. Bonito isso, cara. Mas aí, vamos lá. Aí você, jovenzinho, já no bar, aquele trem todo, estudando ali na escolinha, chegou um momento que gritou a necessidade do faz-me rir. Financeiro. O que acontece? Eu estudava de manhã, né? Eu fazia alguns bicos, servente pedreiro, coisa normal de adolescente, né? Não, isso não é coisa normal de adolescente, não. Coisa normal. Coisa de negócio de Carregar periferia. um tijolo. Os adolescentes onde você areia trabalha pra não fazem isso, não. dentro, areia pra dentro, sempre isso é normal. Na adolescente minha nada- área sempre foi normal. Não. Qual que é a área? Lá no Boa Nova Vista. Nova Nova Vista. Então aí, colocava uma areia pra dentro. Aí, Mauro, normal. Seu Eu filho já nunca- coloquei para, seu filho areia. Nunca carregou. Nunca, ele realmente Aí, tá nunca. vendo, Não tá sabe vendo. nem o que é uma lata de vez, areia. uma É do vez. gueto. É do gueto, Uma sim. vez eu queria ir pro clube na excursão da escola, aí a minha avó foi e falou, ó, se você carregar, colocar essa areia pra dentro, eu te dou dinheiro pra você ir no clube. Que Opa. isso, na Na hora. hora, carreguei as areias. Mas vamos lá, pra poder mostrar pra todo mundo que o cara entende. Você começou com qual lata? Pequena ou a grande? Mas A lata de tinta grande. 18. você foi Você não aguenta carregar. vai na Arredonda. Na época eu não aguentava, né? Colocava pela arredonda metade. ou quadrada? Quadrada. Aí a gente não aguentava, porque ela é muito grande. É. Se colocar muito, não aguenta. Mas você Colocava sabe pela que a metade. redonda é mais pesada, né? Tá Não, a vendo? gente Que eu começa já. com panelinha, só. Começa com uma panelinha, porque a gente é mais jovem, né? É Só que aí você vai lá verdade, dar acha uma viagem, bonitinho. 2 viagens, 10 viagens. Depois que você deu a 30ª viagem, o monte não mudou em nada. Você falou, não, vou meter o foda-se nesse Então, às vezes, negócio. Eu vou acaba com esse sair. trem Você logo. pega a latona Isso lá, não meu dá. filho, aí começa com os outros problemas da vida. Exatamente. Um ombro começa a doer, você já joga pro outro ombro. Você vai ficando velho, você vai vendo por que seu ombro tá doendo. Você já você aprende o lembra. movimento do balanço da lata pra jogar mais rápido, ficar mais leve. Exatamente. Ó, ele é entendido, hein? Ô, filhão. Quem não passou por isso não sabe o que, Você que não é. sabe. Eu já de nada, passei, não. eu já carreguei tijolo. Eu já Samir e o carreguei.
visão ali, ó. Sabe de tudo isso, cara. Toda a infância de um jovem rapaz latino-americano é servente de pedreiro. Sem dinheiro no bolso. Depois vem o dinheiro. Aí depois vem. Aí depois disso tudo... Depois... Tá calma? Guardou? Guardei. E depois que guardou? Aí eu fui na excursão, normal, né? Então como é que veio o dinheirinho? Que é bom a gente falar aí. Não, na hora que chegou na mão, a vontade de gastar na hora, Naquela não tinha né? Pix, né? Não tinha não, era dinheiro na Era mão. notinha pelando. Qual foi a Era notinha? cruzeiro, né, nessa época? Eu Ou ganhei era uma nota real? de 50 reais. Uau, Carregando. era real. A notinha de 50 reais. Aí você não sabe, né? Aí eu não sabia se eu pagava a excursão, se eu gastava com alguma coisa que eu gostava. E o que você gostava naquela época? Videogame. Ah, o Nintendinho? Sim. Ou já era o Playzinho? Já era o Play 2. Puta que na merda, hein, Mauro? Aí tinha uma lojinha do lado do bar que vendia jogo. Aí eu sempre ia naquela lojinha, comprava o CDzinho. Então, se desse problema, porque é pirata, né? Entendeu? Já era a época do pirata. Então, se desse um problema, já tentava, ligava no Play 2 lá e esperava. Se rodasse, Na beleza. hora que dava aquela entrada da Sony... Na hora, o barulhão. Aqui, o pessoal... O pessoal que tá assistindo nem sabe o que é pirata. Fala aí. Todo mundo sabe, Mauro. Não. Só você que não sabe, só. Eu sei o que é pirata. O que é pirata? É aquele homem que usa um... Tá falando? É isso que é o pirata. Isso Jack tá Sparrow. certinho. Mentira, eu sei. É falsificado. Né? Exatamente. Falsificado não, genérico. Eles Genérico. mudaram o nome agora. Ah, então... Mas e aí? Aí eu sempre comprava meu joguinho, né? Ia lá, na hora que desse bom, eu começava a jogar. Só que era pra minha excursão. Aí eu não sabia se eu comprava o joguinho pra poder jogar ou se eu ia pra excursão. Mas como todos os meus amigos estavam indo pra excursão, fui pra excursão. Cara, conta pra gente o que é uma excursão com adolescente. Porque tem muita gente que bom não demais. sabe o que é isso, não. Dentro do ônibus, eu acho que é a melhor parte. É verdade. Dentro do ônibus, na Qual hora que é a tá lá, música que mais canta O lá? motorista pode correr. Não, e eu vi um meme esses dias aí, porque o motorista era corno, né? No. E o pessoal não tava sabendo que ele era Amor. corno e começaram a cantar essa música. Como é que é a musiquinha? O motorista pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer. Eu cantava outras. Qual? Se essa porra não virar. Mas era muito terrível, juntava todo mundo e era um momento ali que a gente podia zoar, não tava dentro da escola, Não tinha né? bullying. Dentro da sala, sempre teve bullying, né? Mas a palavra não era O bullying bullying. que cria a gente, o bullying que faz a gente ser o que a gente é hoje. E era no momento que a gente não tava dentro da sala Teve um de evento aula. delicado, hein? Não sei se vocês acompanharam na internet recentemente, de um pai que o filho tava sofrendo bullying na escola direto. E o pai foi na quadrilha do filho. Sim. Chegou lá na quadrilha e presenciou o menino mais velho pegando o filho dele, metendo o dedo no olho do filho dele, empurrando o filho dele. Nossa. O pai não segurou a onda, não. Meu filho voou em cima do menino, pegou o menino pela gola, assim. Só que aí vieram os pais dos outros filhos, não Isso. aguentaram também, não, e voaram em cima do cara. Nossa. E aí, Maxwell, como pai, o que você acha da situação? Eu acho que não é Entendo. viável, né? Agora, como pai, eu acho que a melhor saída é a conversa, entendeu? Como a gente está no meio de uma briga de crianças. Então, cabe cada pai resolver com cada filho. Ele falou que já tinha falado na escola, a escola não resolveu nada. E aí, Mauri, o que você faria? Nossa, eu sou... Eu ia falar, moço, não faz isso com meu filho. Fala com seu filho não fazer isso com a minha menina ou com meu filho. Eu ia falar assim. É difícil, Tem- né, cara, se pôr no lugar do Mas outro, só principalmente que a eu gente tem vou te sentimento, falar, né? Eu vou te falar, Exatamente. dói o coração, porque às vezes a Valentina... Mauri, chega é lá- só tirar o menino da escola. Não, não é assim não. Ué. Tem Também que... eu acho Tira seu filho da escola, você vai agredir uma criança? Não, não dá. Ah, não, Eu acho que a não. conversa Tira o entre os menino da pais, eu acho que tem que ter escola. Mas conversa a entre os Valentina- pais. Se o lugar não já cabe ali pra você, o que você faz? Não, sim, mas tem a O que conversa. você acha que é mais fácil, o macaco trocar de árvore ou trocar a árvore de lugar? Tem uma coleguinha da Valentina que implica com ela o tempo todo. Eu pedi à professora para tirar ela de perto, porque a Valentina vai viver isso a vida toda. Vai ter alguém que vai perseguir. Sempre vai rivalizar com alguém. Vai sempre. Se eu não ensinar ela e se eu... Todos nós passamos por isso. Agora, Vira um o trauma pai... E não vai só na ter época de isso. infância, tá? É o que o Max Sempre você vai ter falou. alguém ali competindo, rivalizando Sim, com você. Sempre. E ela precisa ser forte, aprender a ser forte desde pequena, porque sempre... Mas é difícil falar da gente, né? É difícil. difícil falar do outro, principalmente. E Se pôr falar no lugar da do outro e gente, falar da é. gente. Então,
Assim, força Eu pra esse pai. vivo Tomara isso. que ele reconsidere tudo que aconteceu. Peça desculpa pro pai do outro menino. Porque se foi revoltante pra ele, imagina pro pai do outro menino revoltante. Depois você descobre tudo e vira que até você explicar tudo. É. E hoje em dia a internet virou um grande coliseu, né? Não, Terra e de essa ninguém. questão Todo mundo de- atacando todo mundo. Sim. Exatamente. E essa questão até te explicar, teve uma situação, vou sair aqui do contexto aqui, bem rapidinho, Qual é o contexto? que a gente tá falando. Guerras e brigas na vida do Max é natural. Ah, Pera aí que nós vamos... pronto. Já vamos aquecer no Eu cara. sabia. Porque na hora que a gente ia falar daquela música maravilhosa... Ô, Rita! Eu sabia que eles iam dar um jeito de entrar nesse assunto. Aí, sobre o bebê, Bebê o reborn. cara aqui na Savassi, ele deu um tapa, você viu? Na cabeça Um bebê achando que era de um bebê reborn. achando que é reborn. Segundo a mãe, ela falou que já tinha avisado que não era, a menos que esse cara é bem doidão. Mas olha só, em que situação que a gente está entrando, né? As pessoas, elas estão muito inconstantes, elas estão Intolerante. intolerantes. E você tem que temer, sim, as pessoas, porque você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Maxwell, o dinheirinho gritou, você precisou da grana, você conseguiu acessar o dinheiro, você descobriu que o trabalho gera resultado. E aí, qual que foi o próximo passo? Aí o próximo passo, depois de eu fazer esses bicos, a minha tia me indicou, né, o salão, ela já Nome da trabalha- tia. Opa! Da tia e o Muito. salão. Como é que é o nome dessa tia aí? Tô curioso pra Patrimônio saber. Histórico e Cultural, Edilene, corre daqui, ela não quer vir no podcast de jeito nenhum. Edilene Vulgo. Bitela. Deixa ela comigo, viu, minha irmã preta? Tô de olho no Sequestrar você. ela. Você vai vir aqui de um jeito ou de outro. Arrastar ela, sequestrar ela, trazer ela. O dia que eu trazer a Camille aqui, ela vem. Mexer lá naquela dorzinha dela lá, ó. Aquela pitelzinha dela. Aí vai ver se não vem. Aí junto. vem. Aí ela me indicou, né? Como é que foi esse convite? Não indicou não. Meral chegou dando só uma boa ideia. Como é que foi esse lance? Ela falou que eu... Porque ela não fala assim, oi, Max. Não, ela é na base da ignorância. Eu não queria falar isso, não. Entendeu? Eu queria manter... Mas se não estiver falando de Edilene, não falar das qualidades dela, né? Exatamente. Que essa é uma das Aqui melhores puxou. qualidades dela, né? Você vai trabalhar, vou colocar o seu nome lá, Socila lá, e você vai começar a trabalhar lá comigo. Aí E você no falou primeiro- sim, senhora. Não, no primeiro momento eu não gostei, né? Porque é salão de beleza. Nenhum menino pensa em trabalhar num salão de beleza feminino, né? verdade. Só que o dinheiro falava mais alto, né? Eu vou ter meu dinheiro, vou poder comprar minhas coisas. Então, vamos lá, vou um dia. Aí eu saí da escola, eu tava estudando ainda. Saí da escola e ia pro salão. Primeiro dia, igual um peixe fora d'água. Não sabia pegar num cabelo, entendeu? Não sabia lavar um cabelo. Primeiro cabelo que eu embolei pra lavar, eu embolei ele todo. Meu Deus. Mas as meninas me ajudaram bastante e eu peguei a manha. O cara fez tudo certinho pra tudo dar errado. Exato. Só pra ele não tá lá. Só que lá não tem jeito, cara. Lá é só para os fortes. Lembre-se disso, pessoal. Socila Matriz é só para os fortes. Tá aí Edilene aí, ó. Pra quem tá ouvindo dizer, tá joia? 30 anos de Socila. Patrimônio histórico já tombado. Não, isso é porque nem falei ainda. E ela tá igual aquelas construções antigas mesmo, não tá? Tá, Precisando de uma recapitulada lá. Você já falou isso com ela? Fazer uma reforma, né? Uma reformazinha, Exatamente. porque vou falar que não envelheceu pra O problema é que se eu caramba. falar, eu sou A sobrinho. Edilene tem quantos anos? Deve estar com uns 55 por aí? Uns 60, tá chegando lá. É. Quê? Se ela ver esse trem, ela vai embaixo. Nossa senhora. Ou ela não Tô veio aqui, a gente brincando, fala viu? dela. Tá na pilha aqui, hein? Você tá convidado. Não Direne, vem, pra toma. vir se defender, porque os dois tá aqui. Mas ó. vamos lá, e aí? Primeira semana, nada a ver, de repente, Aí eu as menininhas dando em cima, Não. Dom Juanzão, como é que é, Mauri? Não, eu falo isso, ninguém Pra quem não sabe o que é esse negócio aí que a Mauri fez e que ele faz, entendeu? É muito comum da cobra cascavel, no rabo dela, ela faz aquele barulho só... Só que o Max não tem rabo, ele desenvolveu a habilidade de fazer com a língua. Exatamente. Como é Já que é? virou Mostra minha pra marca galera. registrada. Já virou minha marca registrada isso já.
E eu fiquei 8 meses no lavatório lavando cabelo, entendeu? Não sabia fazer mais nada além disso. Aí a Lídia, sua mãe, um certo dia chegou. Ô Max, agora você vai pra escova. Falei, nossa, não sei escovar, né? Falei, não, agora você vai aprender escova, você vai pra escova e vai começar a treinar. Que lindo. Beleza, primeira pessoa que eu peguei pra treinar, queimei a cabeça dela toda. Na outra semana ela voltou pra escovar de novo e falou assim com a moça que me ajudou. Falou assim, você pode escovar meu cabelo, mas não pede aquele menino pra escovar não, porque ele queimou minha cabeça toda. Eu fiquei com medo, né? Falei assim, então vou voltar pro lavatório. Já que eu queimei, isso não é pra mim. Vou continuar no lavatório, lavar meu cabelo, fazer o que eu sei fazer. A Elisa chegou em mim e falou assim, ô Max, se eu ver você no lavatório de novo, eu vou mandar você embora. Que delícia, adoro. Ou vai ou vai. Aí eu tive que aprender. É o chute na bunda pra frente, né? Adoro isso. Aí eu tive que aprender na marra. E não é uma pessoa qualquer que falou com você isso, né? Exatamente. Foi É o Dona Elisa, sargento do salão, né? né? Dona Elisa, né? E Brava. quando ela... O vai ou racha. E ela é brava, mas ela é uma ótima professora. Ela me ensinou tudo que eu sei, Que entendeu? lindo. Na parte de cabelo. E ela fez isso justamente para poder me colocar para frente, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir. E ela viu que eu tinha um potencial para fazer e falou assim, "Ei, meu filho, se Bonitão, eu falo isso com todo mundo, só. O pé na bunda, ele é importantíssimo pra todo mundo, que é ele que te empurra pra frente, porque às vezes você tá parado. Às vezes você tá ali, ó, 8 meses já, você tava com um potencial absurdo ali dentro, mas você mesmo não se encontrava com isso. E para e pensa, se você não sai do lavatório, quantos milhares de profissionais vieram depois de você e passaram por esse mesmo lavatório? E quando você passa de manhã lá, você vê os meninos chegando lá de bike, Exatamente. tudo pros coquinhos, onde que esses meninos estão? Exatamente. Então, Graça. já tava. Lá no lavatório onde você tá. Exatamente. Só que fala aí, agora faz uma reflexão pra todo mundo entender que é o momento, o cara tem que passar por isso mesmo, tem que ter resiliência, tem que entender, tem que evoluir, mas não pode parar na caminhada. O que acontece? O medo a gente sempre vai ter, né? A gente sempre vai ter medo, então a gente tem que ir com medo mesmo, porque não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acha que é. Depois que a gente começa a fazer, a gente começa a ver que é mais fácil do que parece e a gente começa a se desenvolver mais. O que você tá falando é que a dimensão do problema, quem cria somos nós, a nossa imaginação. Exatamente, tá na Então nossa você olhava para um negócio gigantesco, achava que era intransponível, não tinha cabimento, e Isso. quando você dominou isso, você olhou para trás, o que você pensou? Não era aquilo ali que me punha medo, não é possível. Exatamente. E é porque eu via as meninas todas escovando, todas eram velhas de casa, né? Então, elas tinham aí um domínio muito, muito grande no cabelo, pegava o cabelo pelo mendinho, jogava o cabelo para um lado, jogava o cabelo para o outro, escovava, as clientes saíam lindas. Eu falei, velho, não tem possibilidade de eu fazer um trem desse, não. Eu não consigo fazer isso, não. Só que aí eu fui conseguindo, fui Com incentivo, né? Da Dona Elídia, né? Dona Incentivo. Elídia, meteu o pé na bunda. Ué. As meninas também me ajudaram bastante, sempre me ajudando a escovar. Sempre Um incentivo positivo, né? Ou é isso ou tá fora. Exatamente. Adoro. Nossa. Sempre dando um toque e foi aí que eu comecei a escovar. Teve o gosto. E teve um momento que o jogo virou. Aquela hora que as mulheradas todas já começaram a gostar. Como é que foi isso? Aí, essa aí é a sensação muito boa, né? Porque as pessoas têm a procura e você vê que antes o que você tinha medo de fazer agora se tornou o seu ponto forte. Então, aí eu comecei a tomar gosto, comecei a escovar bastante os cabelos, escovava muito, porque na matriz na época, nossa, era movimento demais, não tinha como não aprender, entendeu? E depois eu passei para a próxima fase, que foi retocar a raiz. Comecei a retocar a raiz, pintar cabelo, auxiliava minha tia nas mechas, entendeu? Então foi aí que eu fui passando de fase. E lá na escolinha, como é que era quando você chegou falando que tava trabalhando no salão de beleza? Primeiro momento, sempre tem a zoação, né? Porque, Era piada pronta, né? Exatamente. Do mesmo jeito que eu achava que o salão feminino não era pra menino, o pessoal também achava isso, né? Então começou a ter essa zoação. Só que eu aparecia com dinheiro no bolso. Opa!
gracinha, eu gostei. Quem paga é quem manda. Dava a figura, o dinheiro no bolso, comprava os negocinhos, chegava no recreio, eu comecei a comprar pão de queijo, não tava comendo mais no refeitório, não tava enfrentando fila, aí começou a ter aquele... Qual que é a dica que você dá pra um cara aí jovem agora, que tá um pouco perdido, e fala, pô, cara, eu tô afim de fazer meu corre, e aí? Começa. Só começa, entendeu? Vai com medo mesmo, começa, faz o que dá certo, depois você olha pra trás e vê que valeu a pena. Que lindo isso. E você, Mauro? Eu amo. Quando você escuta a história desse mendigo aí, o que você pensa? Eu acho maravilhoso. Daqui a pouco ele fala da calça da Puma. Nossa, Calma que eu não entrei na facada ainda não, hein? Tem uma facada no meio dessa história aí do amor. Prova de amor. Toma uma facada. Ô, Fagner, principalmente quando você tem pessoas que vê um potencial em você. E também... Não, vou falar de você, Mauriano. Agora eu sei, ué. O que você sente, Mauriano, quando você inspira numa história dessa, você lembra da sua história? Nossa, eu fico maravilhada. Na área da beleza, como você sempre sonhou. Sim, nossa, eu fico muito feliz. Você vê que ele tá crescendo, você vê que ele tá evoluindo, Sim. bate cabeça pra caramba. Sim. Entra, não pode ver um problema que vai lá e pula, né? Eu ou ele? Nunca. Ali. Ah, tá. Nunca vi. O cara tá vendo que a armadilha tá ali. Sim, várias. Pula de ponta nela. Em minha Mas defesa, eu tenho sentido assim, muito orgulho do Max, porque lá atrás ele teve essa oportunidade da sua mãe. Agora ele está tendo, para um outro avanço da vida dele, a oportunidade de você. Então eu O quê? tenho o Max. Eu não, tô só tirando proveito dele. Trabalho Uai, escravo mas ele lá. também tá- Chicote no lombo. Ele também está tirando proveito. A gente... Como é que foi quando você ganhou o primeiro Então, terno? Cara, o que você sentiu? Isso, é Diferente. lindo. O cara chega pra você e fala assim, toma esse terninho aqui, ó. Diferente. E logo de um cara bacana pra caralho, dedicado, não dá nada pra ninguém. Exatamente. Quem que é esse cara? Foi o seu. Primeiro terno foi você, depois do Fernando Bernini. Não, peraí, que o primeiro... Ah, não. O primeiro Teve o blazer também da blazer Malte. foi eu. É, Depois teve o o blazer, teve o terno. Mas eu dei um antes, Você não ó. Dei um colete pra ele O também. coletinho, na verdade, foi porque eu ia... Com a calça Puma. Não, no coletinho foi porque... Festa teve uma fantasia. festa fantasia e eu ia vestir de Peaky Blinder. Clique, Blind, Peaky Blind. Blinders. Peaky Blind chegou lá, todo mundo tava achando que ele era o tranca-rua. Se eu colocasse da Deixa eu falar, deixa eu falar agora. É o seguinte, Max, eu tenho sentido muito orgulho de você, de todo o seu processo e progresso ali na empresa. Aproveita mesmo todas as oportunidades. Aproveita que você tem alguém que vai tirar proveito de você e tira proveito dele também, entendeu? Uma hora não, aí vai virar Márcia Goldschmidt. Daqui a pouco tá todo mundo chorando. Tadinho dele. Nem morreu ainda. Deixa nós quer morrer, a gente fala isso. Não. Nós quer morrer, a gente pode falar. Facada? Agora não. Não, mas gente, o Fagner... Mas vamos lá falar de eu vou progresso. falar do Por que Fagner. progresso, cara? Eu não dei. O que você sente? Porque olha só, a gente não percebe que a gente tá evoluindo. Esse é o mal. Tem um impostor dentro da gente que fica assim, cara, você não tá saindo do lugar, cara, você não tá saindo do lugar. Mas como você mesmo falou, rebobina a fita aí há 10 anos atrás, onde que nós estávamos? Lá embaixo, na José Canda Silveira, cara, você ganhando R$300 por mês, não sei se você lembra disso, achando que era uma dinheirama. E assim, eu com o cabelo arrepiado pra cima, cordãozão de prata, tirando onda, sonzão, e achando que nós estávamos vivendo o máximo. Hoje nós estamos na Zona Sul, todo mundo elegante, atendendo um novo tipo de público, com uma função totalmente diferente. Hoje em dia você domina tudo de rede social, você já entende de posicionamento, YouTube, Instagram, Facebook, vídeo. Então, olha só pra você ver. E a gente continua achando que nós não estamos saindo do lugar, que nós não estamos evoluindo, cara. Exatamente. Eu tenho uma memória também sobre isso, que eu chegava lá na Matriz, aí o escritório era onde... Hoje é onde era tá uma clínica estética lá dentro, mas já foi o masculino. Eu tenho essa memória que eu chegava lá e tinha uma mesa lá grande, todo mundo sentado lá ao redor, lá, falando, não, velho, um dia eu quero sentar nessa mesa. Que lindo. Sério mesmo. E aí tava lá, Fernando tinha a sala do lado, né? Mas ele também entrava lá, Fernando, Pete, tinha outras pessoas lá também. E eu sempre entrei lá dentro, falei, velho, um dia eu quero fazer parte disso aí.
E nunca imaginei que eu ia chegar tão perto, entendeu? Do que eu imaginei. Essa memória, eu sempre lembro dela. Eu nunca cheguei a comentar com você, mas toda vez eu Vai lembro. chorar, viu? Entendeu? Máximo esposo. Deixa eu falar duas Eu sou palavras chorão, aqui. hein? Ei, facada! Mas foi isso, velho. E parece que realmente a gente tem uma síndrome do impostor. Parece que a gente não sai do lugar. Mas olhando isso tudo, o decorrer das coisas que aconteceu, muito diferente. Eu nunca imaginei chegar. Eu sempre almejei, mas não imaginei que eu ia chegar tão rápido, entendeu? Que eu ia aprender o que eu aprendi hoje, que eu ia ter a oportunidade que eu tenho hoje. E quem que correu atrás dessa oportunidade? Para todo mundo poder entender quem que é o real, quem que é a pessoa que tem que fazer, quem que é a pessoa que tem que buscar. Quem que foi que buscou isso? Eu. Vou É falar igual sobre minha isso. filha fala, né? Eu. Cara, as pessoas às vezes não entendem isso. Você é o protagonista da sua história. Não tem um, não tem dois, não tem três. Aqueles filmes todos que você assistiu da Disney é maravilhoso, mas aquilo ali é uma ficção, cara. É você. Você que é o responsável. Você que é o culpado. Traga a culpa de tudo que aconteceu ao seu redor pra você. Mais rápido, antes de todo mundo. Quem recebe a culpa, aprende, desenvolve, evolui e não erra mais. Mas o mal que nós vivemos hoje é a comparação. Você se compara demais com todo mundo e sabe qual que é o seu grande problema, meu velho? Você é o perfeitinho da rodada. Seu cabelo não cresce, sua barba não cresce, você não envelhece e o tempo tá passando pra você, irmão. E quanto mais tempo você demora pra descobrir que a falha está em você, o erro foi seu e basta você se melhorar, cara, mais tempo você tá perdendo. A palavra perfeição, cara, ela é uma ilusão, ela nunca vai existir. Nós vamos estar sempre em busca de algo muito melhor. E quando você tiver um filho, você vai entender isso. Você vai dar origem a uma pessoa que é muito melhor do que você, muito mais rápida, muito mais dinâmica. E você vai tomar um susto. Como que pode uma criança te superar em tudo? É a natureza. A natureza foi feita para isso. Para que você realmente possa sentir orgulho de tudo aquilo que você fez, mas também que você tenha orgulho daquilo que você fez e fez errado. Sabe por quê? Nós aprendemos com os erros. É a melhor forma de aprender. E quando você erra, cara, você não quer errar mais. Então, erre bastante. Caia 10, levante 11. Mas não pare no processo. Não é isso, Maxwell? É isso aí. E conta pra mim esse universo aí das mídias sociais. Qual que é o rolê agora? O negócio agora é a internet, né? A internet já foi. Gira Na em minha torno da época. internet, né? Agora é Instagram, Facebook. Esse, Maxwell, é o dilema das redes sociais. Quem é você no mundo virtual? Qual que é o grande poder que nós temos hoje? Há muitos anos atrás, o fogo separou o homem de animais. Depois veio o quê? A energia elétrica. Opa! A energia elétrica foi uma revolução industrial para todo mundo. Só que aconteceu no apagar do milênio, mais precisamente na década de 1999. Onde você estava, Mauri? 1999. Bug do milênio. Acho que eu tava na casa da minha avó. Onde você tava, Maxwell? Quantos anos você tinha? 99? tinha- Eu tinha 3 aninhos. Esse foi o Não, eu bug tinha do 19. milênio e ninguém percebeu. E de repente, cara, apareceu avassaladoramente aí a internet. E que a gente esperava ali pelo menos 30, 40 minutos para baixar uma foto nos nossos grupos de bate-papo do UOL, Zip e-mail e tal. E a gente menos esperando, veio uma revolução onde que eu consigo interagir com pessoas do mundo inteiro sem sair do meu celular. Olha que absurdo. Tudo interligado. E quando você entrega seu celular pra sua menina, Ué, pega na hora, joga no chão também, né? como é que é o dedinho? Mas é fácil demais, mexe, quer tirar foto, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Coisa fácil demais. Meu sobrinho de 6 anos, se você entregar uma manete na mão dele, você não tem noção, não. O menino joga demais. E antigamente, isso pra gente, pegava uma manete. Quando você estiver lá no salão, eu quero que você preste atenção nos meninos que forem no fliperama. Lá no salão tem um fliperama. Os meninos chegam, olham o fliperama, na hora que põe o jogo, essa é a primeira coisa que eles fazem, é botar o dedo na tela. É verdade. E na hora que eles botam o dedo na tela, eles tomam um susto muito grande, porque não é responsível, gente. É um fliperama, você precisa fazer com manete. Exatamente. Eu tava falando isso com a Mauri também, né? Agora nós entramos ali no elevador ali, que tem uma foto ali de Belo Horizonte antiga, né? Da Opa! Praça 7. Ela falou com a gente... O Fogner. Falou com a gente que não conseguia viver nessa época
porque não tinha tecnologia, né? Se a gente for parar para olhar, aquela época Tinha tecnologia. É verdade. só não tem a de hoje, entendeu? E hoje em dia é tudo isso. E o salto que a gente deu foi muito grande, porque antes uma tecnologia para sair demorava anos. Hoje em dia é rápido, é um tapa, entendeu? Hoje é agora, antigamente era panfletagem, hoje em dia é tráfego pago. Então é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, tudo na rede social. Então hoje em dia tudo depende da internet. E a tendência é só aumentar. Essa é a nossa visão, mas é tudo devido à proporção. Igual você falou da panfletagem, antigamente tinha pequenos panfleteiros, mas tinha empresas gigantescas de panfletagem que botavam panfleto, só pra você ter ideia, em caminhão. Tinha cara aí, conhecido meu, que distribuía aí 200, 300 mil panfletos por semana, trabalhando para grandes empresas de supermercado. Imagina só aí, varejistas. Então tudo é sua devida proporção, e igual o Max falou, a gente acha que o passado era diferente, cara, não era. O passado era aquele momento em que uma televisão era coisa bizarra. Uma pessoa do lado de lá aparecia na sua frente. O rádio, gente, pelo amor de Deus, imagina. Você tava ali em frente a um aparelho, ali um cara conversando, falando com você. Exatamente. Então, assim... Mas a gente também tem que entender que a tecnologia está a nosso favor. E ela sempre vai ser utilizada de forma positiva, para o bem, para trazer resultado. Mas é a mesma tecnologia também que, quando é utilizada para o mal, traz muito prejuízo. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande aí agora com o quê? IA. Com a inteligência negativa. Não vou nem falar de inteligência artificial, não, porque a inteligência artificial ela tá ali, ela precisa do comando. Mas a inteligência negativa é quando aquele cara do mal resolve usar a inteligência artificial a favor dele. E aí vem os pequenos golpes. Exatamente. Hoje em dia, a inteligência artificial está tomando conta também, né? Uma coisa que eu estava fazendo um comparativo, que há uns 3 anos atrás, não tinha esse inteligência artificial. A gente não usava. E de 2 anos para cá, se você for parar, tem um vídeo de comparação que a inteligência artificial, na hora que fazia uma foto de algum boneco dançando, não tinha nada a ver com o que é hoje. Hoje parece muito real. Hoje parece que é realmente uma pessoa dançando. Antes não, antes eram várias imagens. Que isso, Max? É inocente demais. Toy Story foi lançada há 25 anos atrás e já era feito sobre inteligência artificial, só que a gente não tinha acesso. Me fala qual tecnologia que ia fazer um vídeo daquele, um filme daquele maravilhoso. Exatamente. Só que a gente não tinha acesso. Mauriana, chegou no final do Papo do Salão, o Max enrolou bem pra caramba, né? Muito bem. Com essa voz dele melodramática aí, você viu? Voz forte, né? Agora tá na hora de se apertar ele. Aperta aí pra gente. Agora eu aperto. É aquela pergunta? É. Então vamos lá, Max? Olha aqui pra mim. Vamos lá, vamos Mas lá. eu quero a verdade daquele dia, viu? Vamos lá. Aquele dia que te inspirou. Onde tá aí? Eu tô ficando Ela preocupado tá aqui. doida pra chegar nesse assunto, só. Nossa. Calma, aquele dia que te inspirou Ah. a imaginar que você poderia É o final do Papo da Socila. Exatamente, eu senti. Você fala da facada aí. É. Eu tô sentindo que você tá querendo falar da facada. Da facada do amor que ele levou. O golpe, é melhor o golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Max, final do programa, uma frase que você tatuaria no seu corpo e uma música que te marcou, sem ser aquela música daquele dia. Uma frase que eu tatuaria no meu corpo. Agora me apertou, hein? Por que vocês não falaram antes pra me preparar? Antes, mas aqui não tem antes, só tem no agora. Uma frase que eu tatuaria no meu corpo. Vai pra música, só é mais rápido, mais fácil. A música seria Louco e Sonhador. Vou colocar aí um funk, né? Um funk do MC Neguinho do Cacheta. Neguinho do Cacheta. Sonho... Como é que é? Louco e sonhador, beleza. Entendeu? E agora, aquela frase poderosa. A frase poderosa que eu tenho em mente, eu acho que eu tatuaria no meu corpo nunca Perdoa a facada. Nunca desista. Espero que vocês não tenham ouvido ele falar isso. O povo vai ficar Max, tudo assim, encerra aí curioso. agora aí, mandando um agradecimento pra aquela princesa que te inspira todos os dias. Papai,
E pras mulheres da sua vida? Calma. Cercado por mulheres da minha vida, né? Minha avó, minha mãe, minha filha. O bendito entre os frutos, entendeu? Olha aí. Eu quero mandar um beijo, falar que ela é minha inspiração. Talvez ela veja esse podcast no futuro, talvez não veja. Esqueça também, tomara. Para não saber que eu recebi uma facada de uma certa pessoa. Pronto, falei. E para minha avó e para minha mãe, falar que elas foram e são minha inspiração, né? Que elas que fizeram o cara que eu sou hoje. E agradecer todas as 3, de verdade. E Mauriana, quem que foi esse menino aí? Maxwell, nosso Max da Socila. Adorei, Max. Obrigado, Maxwell. Tamo junto e até o próximo. Até mais.